tema porque tem repercussão daqui do Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, parabenizou o presidente argentino, Javier Milei, após vitória do partido do líder do executivo nas eleições legislativas deste domingo. Vamos conversar com a Beatriz Manfredini, que tem as informações para a gente sobre este tema. Oi, Beatriz, bom dia para você. Oi, Soraya, bom dia para você também, para o Nonato, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, não é a primeira vez, né, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, faz gestos, elogios e troca afagos com o presidente da Argentina, Javier Milei. E ontem, então, após essa vitória no Congresso, né, no Legislativo do país, não foi diferente. Tarcísio veio às redes sociais falar um pouco sobre o assunto e elogiar, então, o que ele chamou ali de mudança, né, no país. A gente, inclusive, separou um trechinho dessa fala, dessa publicação do governador na antiga rede social Twitter, o atual X. Ele escreve o seguinte, olha, abre aspas, parabéns ao presidente Javier Milei pela expressiva vitória nas urnas. Na Argentina, a população escolheu seguir por um caminho de coragem e transformação em busca da prosperidade, da liberdade e do desenvolvimento. Que Milei possa, com o apoio das casas legislativas, realizar as reformas necessárias para seguir devolvendo a esperança ao povo argentino, fecha aspas. Como eu disse, então, não é a primeira vez que Tarcísio fala na importância das reformas promovidas, que vêm sendo feitas por Javier Milei. Em maio, abril deste ano, mais ou menos, ele voltou a elogiar a política fiscal e econômica do presidente argentino e utilizou isso, inclusive, para criticar o governo federal brasileiro. Tarcísio tem subido o tom, feito cada vez mais críticas ao fiscal do país e feito comparações com a Argentina. Em vários discursos também, durante eventos, quando fala do cenário internacional, Tarcísio acaba citando o país vizinho e agora, então, com essa vitória não foi diferente. Ele considera, então, que foi dado um passo em direção à prosperidade. A gente segue acompanhando essa repercussão por aqui, Soraya. Pelas suas informações, como prometido, vamos ouvir então a análise do Roberto Mota a respeito desse tema, né, Mota? Teve eleições então legislativas lá na Argentina nesse domingo com a vitória de Javier Milei. Como que você enxergou esse resultado? Foi surpreendente? E agora com essa informação a mais aqui que a Beatriz trouxe, né? Essa reação ou esse posicionamento do governador Tarcísio de Freitas a respeito desse resultado. O partido do Milei teve um desempenho muito melhor do que as pesquisas previam. Mais uma vez, as pesquisas erram feio em relação a uma possível vitória da direita. O partido do Milei recebeu 41% versus 24% da turma do kirchnerismo. Portanto, Milei agora controla o jogo. Se ele acertar a política monetária e continuar com a agenda de liberdade, a Argentina vai ter um grande futuro. Vale a pena fazer duas observações. Na província de Buenos Aires, o governo, o partido de Milei, venceu de 41,5% a 40,9% as forças do kirchnerismo. Isso pouco menos de 45 dias depois de perder uma eleição nessa região. E os analistas atribuem isso à introdução de um novo sistema de voto único em papel que teria reduzido a fraude. O outro ponto é que, embora o voto seja obrigatório, quase 1/3 dos eleitores não votou. O Kriegner, para além das ideologias, né, o Milei, quando ele assumiu o cargo, ele disse que precisaria de medidas duras e que a população tinha que estar pronta para isso, porque o cenário da economia argentina não era dos melhores. E aí, quando a gente fala que ele obteve agora uma quantidade que não é um massacre, não é um amasso, mas, de qualquer modo, faz com que ele tenha condições de continuar governando. Qual é a importância que isso tem para os vizinhos e, é claro, para o Brasil também, à medida em que é melhor você ter um vizinho prosperando, né, do que propriamente você ter um vizinho afundado em crise como a própria Argentina, não?
Sem dúvida, Nonato, até porque a Argentina é um parceiro comercial brasileiro de uma importância ímpar, né? Realmente não dá para a gente ignorar a necessidade e o prejuízo que causou também para as relações comerciais brasileiras entre Brasil e Argentina quando a Argentina mergulhou nessa crise tão profunda, né? A gente não pode ignorar o fato de que a situação hoje na Argentina não está ruim, ela está bem ruim. Na verdade, a situação econômica da população argentina não está nada boa. Porém, ela não está pior do que era antes e agora está passando por um tratamento. É aquele famoso remédio que é amargo, mas necessário para fazer a cura. Esses ajustes fiscais promovidos pelo governo Milei, a questão do enxugamento aí, da presença estatal e também do corte no funcionarismo público tem sido muito polêmico, obviamente como é de natureza, né, como já era esperado. No entanto, é necessário. E a pergunta é aquela que todo mundo sempre faz quando vai decidir votar ou não por governos de tendência mais liberal na economia. É justamente essa, assim, uma vez que já se deu o doce na mão da criança, como é que você tira? Uma vez que um país passou aí por vários governos colocando incentivos fiscais, isenções aqui, engordando cada vez mais o orçamento da classe política, fazendo uma série de benesses, como é que você tira isso de uma vez da noite para o dia, né, num só mandato, sem ter uma reação popular negativa? O Milei está enfrentando isso, mas os resultados das eleições legislativas mostram que o povo está entendendo isso, que embora seja um período amargo, existe uma luz no fim do túnel.